Temos o mapa, Sol de casa 12 em Câncer, Lua Capricórnio de sexta casa. Karen Black, atriz. Sol de 12 é aquele sol introspectivo. O indivíduo vai fazer uma busca para tentar entender por que ele tem os pensamentos que ele tem, por que ele tem as sensações que ele tem, por que ele tem as emoções que ele tem. Tudo isso consumindo muito tempo e energia desse indivíduo. A Lua Capricórnio, o indivíduo vai tentar trocar conteúdo emocional no ambiente de trabalho, mas Capricórnio não lida bem com as questões de Lua, então possivelmente as pessoas que trabalham com esse indivíduo, ou ele vai escolher um lugar para trabalhar onde a questão emocional seja colocada de lado. Temos o mapa, Sol, Câncer, 11ª casa, Lua, Virgem, 1ª casa. Bárbara Stanwyck, atriz. O Sol de 11ª casa é aquele sol do indivíduo que vai conviver muito mais com as amizades do que com a família. A Lua em Virgem na 1ª casa é o indivíduo que vai tentar trocar conteúdo emocional a partir da forma como ele se relaciona. Neste caso, é objetivando criar uma técnica, um manual, que ele possa fazer isso de uma forma bem específica. Sol Câncer, Lua Touro, Frida Kahlo, ascendente Leão. Bom, quem nasce com Sol na 11ª casa em Câncer vai ter muitas amizades e vai tentar transformar essas amizades numa família. A Lua em Touro na 10ª casa vai o lado emocional, a parte emocional do indivíduo colocado a serviço da sua profissão, da sua manifestação profissional. A Lua Touro costuma ser bastante ponderada, bem aspectada como está ali, equilibra o indivíduo, né? O que cria uma guerra dentro da pessoa é aquela oposição ali, Sol, Marte, Urano. Ali cria uma guerra dentro do indivíduo que sem limite, não tem limite para essa guerra. E o indivíduo tem que prestar bastante atenção, porque se for uma pessoa que vai ter filhos, ela vai precisar prestar atenção nos filhos, certo? Sol, Netuno na 11ª casa, as pessoas vão gostar do indivíduo sem saber por quê. O Júpiter ali junto, pois então, veja como é que é. O Júpiter e o Netuno aí sinalizam que o indivíduo vai ter uma repercussão muito grande. A oposição Marte com Urano o indivíduo vai ser popular, digamos assim, mas com muito histórico de contestação, né? Então, assim, Marte e o Urano, pancadaria, batendo de frente com o Sol. Então, o indivíduo ele vai ter tudo isso, mas vai ter uma contestação violenta. O Sol, o ascendente Leão, dá para a pessoa vincular-se com ações artísticas. Sol, Netuno, a pessoa muitas vezes não... O Sol em Câncer com o Netuno junto, a pessoa não consegue enxergar com clareza o que está acontecendo ao redor. Ela é confusa. Quando a gente tem o Sol em Câncer, a Lua em Touro, os assuntos são relativamente harmônicos, porque a posição do Sol, com a distância entre os dois,
ela não é de bater boca. É uma posição de complemento, certo? A distância entre o grau que o Sol habita e o grau que a Lua habita não é de desafio. Temos o mapa: Sol Câncer, 11ª casa, Lua Touro, 10ª casa, Frida Kahlo, artista simbólica realista. Sol na casa 11, a pessoa vai viver junto com as amizades como se fosse a família dela. A lua de 10ª casa é a tentativa do indivíduo fazer a troca de conteúdo emocional a partir do exercício da sua profissão. Temos o mapa de Câncer, Sol Câncer, Lua Touro, Meryl Streep, ascendente Leão. Bom, o ascendente Leão, ele costuma dar para a pessoa a necessidade de comunicar através da arte, né? De se expressar através das artes, ou de uma liderança específica. O Sol em Câncer, na 11ª casa, a caminho da casa 12, que a gente, quando pega um mapa que tem tão próximo assim, duas proximidades importantes. O Sol já na saída de Câncer para entrar em Gêmeos, é uma coisa a ser analisada, e saindo da 11ª casa, entrando na 12. Então essa pessoa certamente vai ter um conteúdo, primeiro vai ter muitos vínculos de amizade. Vai ser uma pessoa que vai se comunicar com muita gente, né? Vai se relacionar com muita gente. Vai ter momentos de profunda introspecção. Habita essa pessoa muitos personagens, muitos seres, né? Muitas versões dela mesma. O Sol entrando na 12. E a Lua em Touro dá um certo equilíbrio, né? Dá uma certa praticidade. Lembrando que essa Lua dela, ou de qualquer pessoa que nasce com essa configuração, ela está bem mal aspectada com o Plutão, trazendo pensamentos nada a ver. A pessoa está jogando carta, né, baralho com alguém e pinta um pensamento louco, completamente maluco. Isso colocado a serviço da arte é fantástico, né? Então temos uma pessoa com um envolvimento muito grande com amizades, momentos de profunda introspecção, necessidade de comunicar isso, utilizar a comunicação, a expressão para transformar isso em algo produtivo, essas percepções que ela passa a ter do nada, né, os insights. Lua na 10ª casa, em Touro, sabendo que o dono da 10ª casa é Áries, mas em Touro, significa que a pessoa vai ter uma carreira profissional sempre, sim, normalmente estável. Não precisa ser a pessoa... Não é que não precisa ser. Não será. Uma pessoa que vai ter um sucesso enorme hoje e esquecido amanhã. Não vai acontecer isso nunca. Uma pessoa que tenha esse aspecto, não. O Sol em Câncer, né, dá aquela influência familiar na história do indivíduo, né, na própria história do indivíduo. E aí, essa influência familiar operando em dois caminhos distintos. Um com relação às amizades. Então, possivelmente a família tinha muitas relações de amizade. 2, a família com os conteúdos dela, conteúdos emocionais, influenciando drasticamente a pessoa, influenciando presente junto com ela o tempo todo. O mapa que a gente vai analisar agora é o Sol em Câncer de 11ª casa. No caso aqui eu estou usando do Giorgio Armani.
Quando você nasce com Sol e Lua na 11ª casa, você vai necessariamente se relacionar muito mais com as amizades. Pode até transformar as amizades como se fosse a família e vai lidar com as questões, no caso específico de Câncer, né? Sol e Lua em Câncer, os envolvimentos emocionais com as amizades como se família fosse. O lado bom das questões cancerianas são o fato de ter uma interpretação emocional, ou seja, são empáticos, tem uma sensibilidade boa. No entanto, a Lua em Câncer, ela dá uma variação para essa sensibilidade e interfere no humor. Então, muitas vezes o indivíduo que tem esse aspecto do Câncer, ele pode ficar à mercê de uma variação no humor dele por causas inexistentes, vamos colocar assim. Porque são resultado, porque inexistente. Porque são resultado de uma interpretação equivocada de algo que teria acontecido. Ele teria feito uma interpretação, só que isso, como tem uma cor emocional, tem um filtro emocional, isso adquire uma dimensão um pouco maior. O lado bom é que esse mesmo filtro dá a sensibilidade de se colocar no lugar do outro. No caso do Jorge Armani, ele tem um ascendente Leão, que tornou ele extrovertido e permitiu a ele agir de uma forma mais extrovertida, de aceitar desafios maiores. Não é o caso do Sol Câncer e Lua Câncer, que prefere uma vida familiar mais equilibrada, no caso de 11ª casa, uma vida familiar entre amigos, para contrabalançar as suas necessidades profissionais, por exemplo. Você vai ter necessidade profissional? Vai, mas vai tentar lidar com questões como se família fosse. O canceriano tem isso. Quando ele está reforçado pelo Sol e Lua, isso acaba sendo um filtro, né, intenso demais, que pode favorecer a pessoa a lidar com isso de uma forma adulta, equilibrada e saudável, ou não. Como nós não somos criaturas muito bem preparadas de uma forma geral, a gente acaba tendo uma leitura das questões do que acontece muito particular. E ao fazer isso, a gente se afasta da verdade. Então, o interessante nessa configuração Sol, Lua, Câncer, 11ª casa, é a relação de amizade. Vai ser uma relação rica, próspera, positiva. Evidentemente que no caso do mapa dele, do Jorge Armani, ele tinha um problema ali consistente na rotina dele. Ele era profundamente complicado nisso. Por quê? Porque tem um Júpiter muito mal aspectado ali, trazendo um certo desconforto. Como o Sol e Lua em Câncer não qualifica o indivíduo como uma pessoa de bom humor, já não qualifica, o fato do Júpiter estar quadrado significa que está sempre com um certo mau humor. Então tem que ficar atento para esse tipo de aspecto. Temos o mapa Sol Câncer, é isso mesmo? Arnaldo. Sol Câncer, Lua Áries, isso. Pode isso, Arnaldo? Pode. Manzini é o dono do mapa. Sol Câncer, Lua Áries. Sol de 11ª casa já caindo para dentro da 12. Então o indivíduo vai ter uma conexão com as amizades e sempre mais de uma ao mesmo tempo. Essa conexão com muita troca, com muita conversa, com muita troca de experiência, nada que tenha que aprofundar muito. E alguns momentos de reflexão, de isolamento para refletir.
A lua Áries sugere que o indivíduo vai, através da sua profissão, estabelecer contatos emocionais que podem, muitas vezes, ele pode expressar um comportamento de liderança porque ele sente a necessidade de fazer algo. Ele prefere mandar, digamos assim, aceitar o risco do que ser submetido a. Temos o mapa, Sol, Câncer, 11ª casa, Lua, Aquário, 7ª casa, Caulius, Atleta. Sol de 11 é aquele sol do indivíduo que vai trocar conteúdo de vivência, que vai procurar ampliar a vivência dele a partir da relação com as amizades e vai viver muito mais com as amizades do que com a família. A lua de 7ª casa sugere que vai tentar fazer uma troca de conteúdo emocional no relacionamento, mas essa troca de conteúdo emocional no relacionamento não vai se efetivar ou vai se efetivar só temporariamente, porque a lua no relacionamento em que envolve Aquário pressupõe requisitos opostos, desconectos com relação a Câncer. A necessidade canceriana é uma, Aquário é outra. Então o indivíduo ele vai procurar algo num determinado lugar, esse algo ele vai obter por um tempo, vai terminar, ele vai ter que procurar em outro. Então não tem como encaixar. Temos o mapa, Sol, Câncer, 11ª casa, Lua, Leão, 11ª casa, Saint-Exupéry e escritor. O Sol de 11ª casa é o Sol em que o indivíduo vai viver com as amizades como se fosse uma família. A Lua na 11ª casa vai dizer que ele vai tentar trocar conteúdo emocional com este grupo, mas ele muito mais preocupado em expressar o seu conteúdo. Temos o mapa, Sol, Câncer de 11ª casa, Lua, Capricórnio de 5ª casa, Hemingway, romancista. Sol de 11ª casa é aquele indivíduo que vai conviver muito mais com as amizades do que com a família. No caso canceriano, ele vai fazer isso de uma forma a querer cuidar e proteger essas pessoas que estão ao redor dele. E ele vai querer ser protegido também por essas pessoas. A Lua Capricórnio de 5ª casa é a Lua que o indivíduo tenta fazer a troca de conteúdo emocional a partir de relacionamentos leves. Capricórnio não é um signo que, comparado ao Câncer, já que é Sol e Lua, lida bem com as questões emocionais. Então isso pode criar um certo elemento limitador para o dono do mapa que tem essas configurações.